Eu me chamo Paulo Daniel, sou aluno da Universidade Federal de Roraima e vou dar início ao tutorial de como utilizar o PSIM para a simulação com o uso dos componentes na disciplina de eletrônica de potência. Bom, inicialmente, quando você abre o software do PSIM, essa é a tela, a interface com o software que no caso foi recomendado para vocês fazerem o download. Inicialmente, nós devemos vir aqui em File e tem dois principais modos que vamos utilizar. Um é o Open, para utilizar documentos que já foram previamente salvos, e New, para um caso de um projeto novo, né? No caso de Open, nós podemos visualizar projetos que nós já temos. Então, por exemplo, aqui eu já fiz um retificador não controlado, que aqui a gente consegue visualizar um projeto que foi previamente realizado. No caso aqui, como o intuito é fazer um pequeno tutorial de como seria um novo projeto, então vamos aqui pelo New. No novo projeto, nós conseguimos visualizar aqui, na parte inferior, nós temos os componentes disponíveis para fazer a simulação, que vai ser o primeiro passo quando se vai iniciar um projeto. Então, por exemplo, aqui vamos dar início a um retificador simples. Então, vamos utilizar uma fonte alternada para a alimentação do circuito, que esse é o símbolo dela, fonte alternada senoidal. Em série com o circuito, eu vou colocar um resistor, vou pegar ele aqui embaixo e colocar no circuito. Para a gente rotacionar o elemento, é só pressionar o botão direito do mouse e a gente consegue fazer a rotação dele. Então, vou posicionar ele aqui e o ESC para retirar a seleção. Vamos pegar um diodo, posicionar aqui também no circuito. E sempre é importante trabalhar com aterramento, para ter o referencial do zero. Para fazer a conexão do circuito, não basta somente clicar, como em muitos simuladores, clicar em um ponto e conectar em outro. A gente tem que vir aqui em Wire, que é justamente o desenho do fio, e realizar as conexões. Pronto, aqui nós temos o circuito inicial, que vai ser exemplificado aqui. Uma prática que, ao meu ver, é muito importante é nomear os elementos. Então, aqui temos D1 como o diodo 1 e temos o botão de display, que é possível flagar, e teremos a visualização daquele elemento. Então, vamos verificar que D1 vai ser esse diodo. Mesma coisa com o resistor, podemos dar display no nome para exibir o nome, e podemos também dar display, por exemplo, na resistência, para que verificamos o valor. No caso, por exemplo, eu irei colocar 100 ohms como resistência desse resistor. Então, com isso a gente tem um programa, uma simulação muito mais visual, que faça com que futuramente, quando você entre novamente nessa simulação, você irá poder visualizar os elementos sem precisar ficar clicando em um por um para ver quem é o R1, quem é o D1, ou mesmo qual é o valor de resistência. Então é uma prática que eu considero muito importante para a visualização. Mesma coisa vamos fazer com a fonte. No caso aqui está V1, eu posso alterar esse nome, colocar por exemplo VIN, para uma tensão de entrada. E a tensão de pico, peak amplitude, vou colocar como 100 volts. Frequência 60 Hz, ângulo de fase zerado, aqui para um programa mais simplificado. E aí nós conseguimos visualizar que é uma tensão de 100 volts, que é denominada de VIN. Pronto. Aqui está o circuito com todos os parâmetros desejados e podemos realizar as medições. No caso, vou querer saber a tensão e corrente nesse resistor R1. Para isso, vamos pegar as pontas de prova. No caso, aqui é a ponta de prova de tensão, que é o voltímetro, e vou rotacionar no botão direito e posicioná-lo no circuito, novamente fazendo as ligações. Sempre é importante salientar que, no caso, para medições de tensão, sabemos que posicionar em paralelo ao circuito, e podemos visualizar esse pontinho que fica ao lado das pontas de prova, que é o sentido positivo, ou seja, o positivo desse voltímetro é onde está posicionado esse pontinho. Já para medições de corrente é importante realizar a abertura do circuito, então vamos deletar esse fio, clicando e pressionando em delete, e posicionar o amperímetro
para a realização da medição em série. Eu considero também muito importante de nomear esses elementos, que vai ser muito importante posteriormente para a simulação, como vocês vão poder ver. Aqui eu vou colocar IE, que é a tensão na carga, e vou exibir na tela, que a gente consiga visualizar. E aqui vou colocar nomear como VR também. Pronto. O circuito está montado e nós temos os elementos para realizar as medições que vão ser possíveis de se visualizar na simulação. E antes de iniciar a simulação de fato aqui no Simulate Run Simulation, é importante a gente utilizar esse fator aqui, que é o Simulation Control. Clicamos aqui e colocamos esse relógio na tela. Com esse relógio nós vamos definir o tempo de simulação, que vai ser muito importante, porque aqui a gente vai conseguir visualizar quantas ondas, por exemplo, e quanto tempo vai ser o tempo de exibição do circuito. Então vou colocar aqui, por exemplo, 0,05, que, se eu não estou enganado, vai ser justamente 2 ciclos de varredura, 2 ciclos de tensão e corrente. Sempre importante definir esse tempo. Após isso, nós iremos dar início à simulação em Run Simulation. E vai aparecer essa tela, que é o SimView. Com essa tela, vai aparecer os elementos ao qual são elementos de medição. No caso, eu inseri um voltímetro, VR, e um amperímetro, IR. Esses elementos podem ser adicionados ao display, que é a tela, que vai ser a tela de exibição da simulação. Dessa maneira, podemos dar 2 cliques no elemento e ele vai ir para a tela, ou mesmo podemos clicar nele e colocar em Add, que ambos serão adicionados. Um fato muito interessante também, retornando eles para cá com 2 cliques, ou Remove, podemos fazer essas operações. Se o elemento estiver selecionado e clicarmos nessa setinha aqui embaixo, podemos realizar multiplicações, divisões, somas, fazer operações matemáticas com esses parâmetros. Por exemplo, nós temos que IR vezes 10 e coloque em Add. A corrente do circuito será multiplicada por 10 para a exibição do display. Isso é muito importante, por exemplo, para casos em que a resistência é muito alta na carga. Então faz-se necessário, para a facilitação da visualização, inserir um fator multiplicativo na corrente para que o circuito se torne muito mais visível. Então vou colocar aqui essa corrente multiplicada por 10, que eu acredito que será um fator que permita a visualização. Dando OK, nós temos aqui a exibição do circuito. Em verde nós temos a corrente multiplicada por 10 e em vermelho nós temos a tensão, que no caso foi retificada devido à presença do diodo. Dando 2 cliques na tela, nós podemos alterar novamente os parâmetros e podemos também selecionar as cores. Então vou colocar aqui, por exemplo, vermelho e preto. E aqui em Line Thickness nós podemos selecionar a largura da linha. Então vou colocar, por exemplo, uma largura número 2, que permitir talvez uma visualização mais adequada para o circuito. Outra prática que eu considero interessante, ao invés de inserir voltímetros e amperímetros, nós podemos também selecionar direto no elemento, por exemplo aqui, Current Flag. Se a gente selecionar o Current Flag, no caso inserir o valor de 1 ao invés de 0, nós iremos ter a medição de corrente nesse elemento. No caso, no resistor R1, ao passo que colocamos a corrente e a Current Flag como 1, podemos pegar o valor de corrente desse resistor, ao invés de inserir, por exemplo, esse amperímetro. Então vou apagar o amperímetro e eu deixei a bandeira de corrente habilitada. Vamos realizar novamente a simulação e iremos perceber que I de R1, que é a corrente do resistor R1, vai ser possível de visualizar mesmo não havendo necessidade da inserção do amperímetro. O circuito irá se exibir da mesma maneira. No caso aqui está invertido,
porque eu havia colocado de inverso aqui o amperímetro, então devido a isso que houve a inversão aqui do valor de corrente. Então é isso, acredito que essas são as principais funcionalidades do PSIM, e ao longo do tempo vocês podem ir desenvolvendo outros tipos de habilidades, como por exemplo inserir textos, que é interessante. Esse aqui no caso é o exemplo 5.1 do livro do Ahmed. Torna a visualização mais interativa e mais fácil ao longo da disciplina. Então é isso. Quaisquer dúvidas ou quaisquer interesses em novas funcionalidades, eu vou estar aqui disponível para ajudar vocês. Muito obrigado.